graças, Senhor, a Ti, por todos os benefícios, Pai, que Tu tem feito em nossas vidas, sempre servirmos, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos vivos, Senhor, pelos nossos familiares, amigos, parentes, Pai. Vai de encontro a cada um deles, Senhor, nesta noite. Aqueles irmãos que não vieram, Senhor, toca nos corações, Pai, para que eles venham. Abra os seus passos, Senhor. Deus, aqueles que não vieram por algum motivo, Senhor, de enfermidade, vai, Senhor, e cuida deles. E aqueles que não vieram, Senhor, porque estão cansados, porque não querem vir, toca, Senhor, nos corações, porque nós só estamos vivos, Pai. Porque Tu, Senhor, nos dá força, nos dá saúde, Pai. E o que é que fazemos? Só devemos, Senhor, te agradecer. E nós somos tão negligentes, Senhor, ainda. Nós somos tão falhos, porque Tu nos dá o fôlego da vida e nós não. E muitas das vezes nós ainda não vemos e não oferecemos, Senhor, o que temos de melhor. Somos tão miseráveis, Senhor, pecadores. E eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, olha para nós, Senhor, com teu olhar de misericórdia, Senhor, por cada um de nós, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor, perante a tua face. Mas mesmo assim, Senhor, tu tem tido misericórdia de cada um de nós. Senhor, recebe a nossa oração, Senhor, para a honra e glória do teu nome neste mundo, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra com Renite. Graças a Deus, amém. Amém. Salmos de número 92. A partir do versículo 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estudo não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo, eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exultas o meu poder. Como boi selvagem, derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria. Os inimigos me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Amém.
Seja bem-vinda. A casa é sua, pode entrar. Fez vazio de mim. Fez vazio de mim. Só eu.
Vamos lá, todo mundo junto? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e ter o nosso momento de oração, de contrição, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, assim como fora lido, para que o Senhor, Ele perdoe os nossos pecados e receba o nosso culto nessa noite. Oremos. Pai querido e bondoso Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, nessa noite. Obrigado pelo plano que o Senhor determinou antes da fundação dos tempos. Queremos externar a nossa gratidão pelo pacto, Senhor, pelo pacto da graça, pela nova aliança, pela Tua soberania, por ter enviado o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, para suportar a Tua ira na cruz. Senhor, nós queremos nos arrepender nessa noite de todos os nossos pecados. E queremos, Senhor, que hoje seja, Senhor, mais um ato de adoração. Nós viemos ao culto, ao domingo, não para receber bênçãos, mas viemos ao culto, ao domingo, porque nós viemos prestar um culto a Ti e Te adorar. Obrigado a Deus, Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos preparar o nosso coração para a mensagem, louvando a Deus com o hino de número 110A. E nesse hino, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você vai depositar no gasofilaço. E logo após, nós vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Tem atrás aí um papel.
ficarmos felizes, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus. Quando Deus e o homem, Deus estabeleceu com ele uma aliança de amor, uma aliança que trazia 3 mandatos: o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Deus, em sua infinita graça, resolveu salvar o homem daquilo que Adão tinha conquistado lá no Éden, que fora o pecado. E todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E agora todos nós estávamos condenados, destituídos a ir ao inferno. Esse era o estado natural do homem depois da queda. No entanto, Deus de antemão resolveu enviar para nós o seu único filho, o seu filho Jesus, para morrer na cruz para nos salvar. Mas antes disso, ele estabeleceu um pacto, ele fez uma aliança, ele fez uma promessa. É muito interessante frisarmos aqui que quando alguém faz uma promessa, esse alguém pode se quebrar dessa promessa, ou então essa promessa pode não se cumprir. Mas quando Deus faz uma promessa, certamente espere, porque a promessa que Deus promete se cumprirá. Então, pode ser visto que ao homem foi lhe dado uma ordem. A ordem que Deus deu ao homem foi de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ordem essa que não foi cumprida. Esse tal ato lançou o homem, nos lançou na miséria chamada pecado. Porém, na sua infinita graça, aprove Deus redimir, tirar, libertar o homem desse estado de miséria que o homem havia caído. E, sendo assim, Deus se manifesta na história com o eterno pacto da graça, ou a aliança da graça. Mas talvez você que esteja nos vendo e que está aqui no templo pode estar perguntando o que é na verdade, na realidade, esse pacto, e que pacto da graça é esse. Eu convido você nesta noite para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, para nós entendermos o que Deus quer falar para nós nessa noite. Gênesis capítulo 17, versículo 9 e 10. E diz assim a palavra de Deus. Gênesis 17, versículo 9 e versículo 10. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, ou o meu pacto, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança, o meu pacto, que guardarás entre mim e vós e a tua descendência, e todo homem será circuncidado. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, que está aqui a tua palavra, as Sagradas Escrituras. E estamos nós aqui, pecadores, que fomos criados por ti e resgatados pelo teu sangue. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, que pacto é esse? Deus fez uma aliança com o Senhor. O homem estava lá caído, mortos em seus delitos e pecados. Mas aprove Deus, como eu disse na introdução, Deus ter misericórdia de alguns. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele se agrada de quem Ele quer se agradar. Isso é soberania dele. Nós não podemos fazer nada quanto a isso, porque isso provém de Deus. Isso parte do seu plano eterno, conforme
está em Romanos capítulo 11, versículo 33. Mas aqui, a princípio, o versículo 2 do capítulo 17 de Gênesis, o versículo 2, 3 e o 7 mostra a natureza desse pacto. Qual é a natureza desse pacto? Como provém? Primeiro, no versículo 2, a natureza do pacto tem o seu fundamento no próprio Deus. Partiu do próprio Deus. A ideia veio de Deus. Isso provém de Deus. O versículo 2 diz no imperativo e na primeira pessoa do singular: farei, ou seja, eu, sujeito oculto aqui, eu farei uma aliança entre mim, Deus, e entre ti, e multiplicarei extraordinariamente. Ou seja, partir de quem? De Deus. Ele está dizendo: eu sou quem vou fazer essa aliança. Sou eu quem vou escolher quem vai ser salvo. Sou eu que vou escolher quem será o meu povo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não depende de quem quer e de quem corre, mas de quem Deus escolhe. Ou seja, o fundamento e a natureza do pacto está no próprio Deus. Ora, quantas vezes nós, eu estava conversando com o Daniel hoje, quantas vezes nós nos indagamos em nossa mente pecaminosa e perguntamos assim: mas meu Deus, como é que fulano vive uma vida daquela toda desmantelada e é abençoado? A gente pergunta isso às vezes. Como é que fulano vive daquele jeito e passou no concurso e eu não? E conseguiu um emprego e eu não? E ganhou tal coisa e eu não? Como? Queridos, isso é uma pergunta que nós não devemos fazer. Porque isso parte do plano imutável de Deus. Segundo, este pacto traz o homem à adoração. O pacto que Deus fez com o homem, a aliança que Deus fez com o homem, foi de trazer o homem para o adorar. A primeira pergunta do breve catecismo é: qual é o fim principal do homem? Deus criou o homem para o glorificá-lo, para o exaltar. Nós somos criados para a glória de Deus, para a própria glória de Deus. Veja só o que diz no versículo 3: esse pacto traz o homem à adoração. Olha aqui: farei uma aliança entre mim e ti. Aí o versículo 3: prostou-se Abraão, não era Abraão ainda, Abraão, o rosto em terra, e Deus falou com ele. O que foi que Abraão fez quando sentiu a presença de Deus? Prostou-se. Ato de adoração, ato de reverenciar a Deus, ato de dizer aquilo que Jó disse. O que foi que Jó disse? Alguém lembra? Lá no capítulo 1, versículo 21, quando ele perde tudo, quando todas as coisas ruins acontecem com ele, e ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bênçãos na vida das pessoas não é sinal de que está tudo bem. Eu vou repetir: bênçãos na vida das pessoas não é sinal de que está tudo bem. Nem tudo que acontece com as pessoas, nem todo mal que acontece com as pessoas é pecado. Por exemplo, aconteceu uma doença com alguém, é um mal, mas não é pecado. Deus escolhe algumas pessoas com quem Ele vai fazer provas, com quem Ele vai testar, e para algumas pessoas Ele destinava alguns maus que não provém do pecado, mas para alguns, para outros, Deus livra do pecado, Deus livra da morte, Deus livra da doença, e Deus faz essa pessoa ser bem-aventurado, ou mais do que bem-aventurado, porque isso é um propósito de Deus. Mas o fim principal pelo qual Deus escolhe o homem, pelo qual Deus faz um pacto com o homem, não é da pessoa ser cheio de bens, cheio de casa, cheio de riqueza. O fim principal é trazer o homem para um ato de adoração. Que comais ou que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, este pacto é não somente para nós, mas também para
com vocês, não somente com você, mas também com a sua descendência, no decurso de suas gerações. Ou seja, e ele diz aqui, será uma aliança perpétua, para sempre, para ser o teu Deus e da tua descendência. Veja, note mais uma vez, Deus está dizendo que esse ato é um ato que ele traz, primeiro, que é o fundamento nele próprio, segundo, ele traz o homem para adorar, mas ele não quer só a adoração do pai e da mãe, ele também quer a adoração de quem? Dos filhos. Quando nós estamos ministrando a aula para a classe de catecúmenos, nós apresentamos este fato. De quê? De que tem muitas pessoas que apresentam seus filhos a Deus, né? As igrejas que não praticam o batismo de criança, elas levam o seu filho, criança, para apresentar a Deus no culto. Mas raramente essas pessoas depois apresentam Deus aos seus filhos. Você entende agora a geração? A conexão? Eles apresentam os seus filhos a Deus, mas depois esquecem de apresentar Deus aos seus filhos. E o texto do versículo 7 está dizendo que o pacto não é somente para nós os pais, mas é tanto para os pais quanto para os filhos. É para nós pais trazer os nossos filhos para adorar a Deus na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a natureza do pacto. E qual é a característica do pacto? Segundo ponto. A característica do pacto, irmãos, é que é um pacto realizado pela graça providencial de Deus. É um pacto realizado pela graça providencial de Deus. Vamos relembrar aqui Gênesis capítulo 22, para mais um pouquinho para frente. Gênesis capítulo 22, versículo 8. Olha o que é que diz aí o texto na palavra de Deus, para você entender o que é o pacto providencial da graça de Deus. Gênesis 22, 8 diz: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e ambos seguiram juntos. Deus proverá para si o cordeiro. Você lembra quando eu disse aqui ainda há pouco? Nós estávamos condenados ao quê? Ao inferno. Qual era o nosso destino principal? O inferno, a morte sem Cristo. Mas Deus, na sua graça providencial, o que é que Ele prepara? Para nos livrar da morte, para nos livrar da ira de Deus. O Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo, seu único filho, que vai morrer lá na cruz, pendurado na cruz. Ele recebe toda a ira de Deus. Deus se dá por satisfeito quando Cristo ali na cruz diz: tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali, queridos, está o marco da providência de Deus. Deus ali estabelece o pacto providencial de resgatar eu e você ali das garras de Satanás e de sermos lançados no inferno. Este é o pacto providencial. Deus prometeu um pacto para nós e para os nossos filhos. Porém, Abraão não tinha filho, mas Deus prometeu no capítulo 18. No capítulo 18, Deus promete um filho a Abraão. E a promessa se cumpre no capítulo 21, e a graça substitutiva aparece no capítulo 22. Eu quero dizer para você que quando Deus promete, pode ser passar 10 anos, 15, 20, 30, mas se for a Deus que prometeu, a promessa se cumprirá. O homem, nós estávamos condenados. Passaram-se muitos anos. O povo do Antigo Testamento vivia na expectativa de verem a chegada do Messias. Não viram, mas foram salvos pela mesma graça daqueles que viram Cristo ser
foram salvos pela mesma graça que eu e você, que lemos como este Messias chegou e a promessa se cumpriu. Passaram-se muito tempo até chegar o ponto, até chegar o dia em que alguém disse: olha, em Belém, de Judá, nasceu Jesus, filho de José e de Maria, e ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. A promessa se cumpriu, a promessa se chama-se Jesus, o selo, a assinatura, o sangue que selou o pacto da aliança da graça, chama-se Jesus Cristo. Foi ele que nos resgatou de nós sermos lançados no inferno. Disse o Senhor a Abraão. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E falou a Abraão, e tomou o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. O que é que acontece ali? Um culto. O que é que acontece ali? Adoração. O que é que acontece quando nós somos resgatados por alguém que nos substituiu? Alegria, agradecimento. Nessa noite é noite de nós nos alegrarmos no Senhor. O salmista disse: foi o Senhor que fez esse dia, por isso regozijemos-nos e alegremos-nos nele, porque Cristo morreu, mas a morte nem o inferno segurou a Cristo, porque ele é santo, puro e salvador. No terceiro dia ele ressurgiu dos mortos e está em nosso meio, está dentro de nós. Ele está mais dentro de nós do que o ar que nós respiramos. Cristo está aqui em nossas vidas. O que é que isso nos lembra, irmão? Isso nos lembra que o pacto, a aliança, que nós estávamos caídos juntos com Adão, mas Deus providencia o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, estabelecendo uma nova aliança, e não somente uma aliança contínua, mas uma aliança perpétua de salvação para mim e para você. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas não somente esse pacto, mas Deus estabelece um pacto eterno. Nós já lemos esse texto hoje, mas nós vamos ler só para relembrar que no versículo 7 ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, e será uma aliança perpétua para sempre, eterna. O que é que eu quero dizer com isso? Que a aliança do pacto da graça para nós, os filhos de Deus, é uma aliança para sempre. Uma vez salvo, para sempre. Porque quem fez a aliança do pacto não foi o Papa, não foi o pastor, não foi Alá. Quem fez o pacto foi quem? Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Aquele a quem Deus salva está salvo. Aquele a quem Deus toma, irmãos, a nossa salvação custou o sangue precioso de Jesus. Não foi qualquer coisa. Foi o sangue de Jesus. Foi o sangue dele derramado. Todo o sangue dele derramado na cruz. As nossas vidas têm um preço. Para nós é de graça. Pela graça sois salvos. É de graça. Mas para Deus custou o único Filho dele. Deus é eterno, portanto tudo nele é eterno. O pacto foi nos dado em um momento da história, em relação ao tempo, teve um início, mas não terá fim. Um escritor chamado Luiz Perkoff, no seu livro, ele disse que o pacto é inviolável, ou seja, Deus permanecerá firme e fiel à aliança que ele fez, levando a plena realização aos seus eleitos. Nós não sabemos quem é, mas ele sabe. Este pacto vale para os dois testamentos, tanto para o Antigo, quem morreu no Antigo Testamento foi salvo pela graça e pela eleição pactual, e será também para o Novo Testamento. Ele será o nosso Deus para sempre. Eu queria concluir a nossa mensagem nessa noite dizendo que só existe um Evangelho, só existe um Cristo, só existe um Salvador. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a salvação sempre foi pela graça. Alguém já disse que era a graça, que tudo é graça do
Nós do Novo Testamento cremos no Cristo que já veio e já realizou essa obra, por isso nós somos salvos. O momento que nós temos de alegria hoje é porque a graça de Cristo alcançou a mim e você, míseros pecadores. Nem eu nem você merecíamos, mas a graça nos alcançou, o pacto nos alcançou, e Ele selou com o sangue do seu Filho. Então não tem quem tire de mim nem de você esta salvação que Deus otorgou ali na cruz. A última aplicação. E você que nos ouve nessa noite, que ouviu através aí da internet, será que você não precisa ser justificado? Será que você não quer ter a mesma fé que nós temos, professar a mesma fé que nós professamos, crer no mesmo Jesus que já veio, que morreu, mas que ressuscitou e que pode perdoar todos os teus pecados? Não importa o tamanho do seu pecado, nem o pecado que você cometeu, se você ainda está vivo e se você ainda pode escutar a palavra de Deus, há jeito para a sua vida. O nome disso é Jesus, que salva e perdoa tudo e qualquer pecado. Eu quero apresentar para você esse perdão, que o Senhor possa entrar na sua casa, na sua vida, fazer morada e libertar você de tudo e qualquer pecado, que você possa abrir o seu coração para fazer parte também da aliança, do pacto, da graça do nosso Deus. Que Deus aplique esta palavra em seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Te oramos com gratidão pelos teus feitos, pela tua palavra, pela tua verdade sobre nós. Nos ajuda a preservar o Senhor e fazer a perseverança dos santos quanto ao pacto estabelecido por ti na cruz. Muito obrigado. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre